Mais de 30 anos após a morte de Kurt Cobain, um novo estudo forense afirma ter pistas que a investigação original pode ter deixado passar. O caso foi encerrado como suicídio em 1994, mas desde então muitas pessoas questionam se essa investigação não acabou cedo demais. E parece que alguns detalhes na cena, inclusive no corpo do próprio Kurt, só foram analisados agora, 30 anos depois. Então a pergunta volta à tona. O que realmente aconteceu com Kurt Cobain? Eu sou Felipe Sampaio, você está assistindo ao Resenha Épica e hoje eu vou te mostrar alguns detalhes surpreendentes sobre o caso Kurt Cobain. Em 8 de abril de 1994, um eletricista que trabalhava na casa do Kurt Cobain olhou pela janela de uma estufa que ficava em cima da garagem e viu ali um corpo do lado de uma espingarda e um bilhete que parecia uma carta de suicídio. Aquele era o corpo de Kurt Cobain. A polícia determinou que a morte teria ocorrido no dia 5, 3 dias antes do corpo ser encontrado. E a causa registrada da morte foi um ferimento por disparo de arma de fogo auto-infligido. Ou seja, a polícia, em poucos dias, decidiu que foi um suicídio mesmo. Mas é claro que com o passar dos anos, muitos começaram a questionar essa solução da polícia, principalmente por que a investigação tinha sido tão rápida. Para a gente entender como a polícia chegou nessa conclusão de suicídio tão rapidamente, a gente tem que voltar um pouco e entender quem foi Kurt Cobain. Kurt cresceu em Aberdeen, uma cidade de Washington, e familiares dele dizem que no início da infância ele era uma criança até muito feliz. Sempre gostou muito de música, e tem até algumas gravações dele ainda muito novo, 2, 3 anos, cantando algumas músicas dos Beatles e dos Monkees, porque os tios dele tinham uma espécie de estúdio amador dentro de casa. Ele logo começou a fazer aulas de canto e até aulas de piano. Mas os seus pais se divorciaram quando ele tinha 9 anos. E pessoas próximas afirmam que isso teve um impacto muito grande na personalidade do Kurt. Ele se tornou um adolescente muito tímido, depressivo e passou a usar drogas. Percebendo que ele não teria nota suficiente para conseguir se formar no ensino médio, ele largou a escola 2 semanas antes da formatura. A mãe dele acabou dando um ultimato para ele. Ou ele procurava um emprego, ou ele saía de casa. Diante desse ultimato, além dos problemas que ele tinha com o padrasto, ele acabou escolhendo sair de casa mesmo e passou alguns anos morando no sofá de amigos. E, segundo ele próprio, ele teria até morado um tempo embaixo de uma ponte. E essa experiência teria inspirado a música Something in the Way. Bom, no final dos anos 80, ele conseguiu formar a banda Nirvana, mas a fama veio mesmo em 1991, com o lançamento do álbum Nevermind, que acabou fazendo a banda se tornar um fenômeno global, principalmente com a música Smells Like Teen Spirit, que acabou virando um hino da juventude da época. Mas o sucesso repentino trouxe uma pressão muito forte. O Kurt não sabia lidar com essa fama toda, muito menos com a indústria musical. E os próximos anos vão ser extremamente turbulentos para o Kurt. Durante o auge da carreira, ele estava no ponto mais alto da sua dependência da heroína e, segundo ele próprio relatava, ele usava para poder amenizar uma dor crônica de estômago que ele tinha, que na verdade nunca foi diagnosticada. Sem falar da relação com a esposa, Courtney Love, que era extremamente intensa e caótica, né? Visto que ela também era usuária de heroína. E nas semanas que precedem a sua morte, essa relação acabou ficando cada vez mais conturbada. Em 18 de março de 94, Courtney Love chegou a ligar para a polícia, alegando que o Kurt estaria tendo tendências suicidas e que estava trancado num quarto com uma arma. A polícia chegou lá, confiscou várias armas e até alguns comprimidos também, só que o Kurt a todo momento dizia que ele não era suicida, que aquilo tudo era mentira, e posteriormente, no interrogatório, a Courtney acaba confessando que ele não falou nada sobre se matar e que ele não estava trancado no quarto com uma arma. Pelo depoimento do Kurt, ele só se trancou no quarto para se proteger da Courtney. Em 25 de março de 94, Courtney e amigos próximos do Kurt resolvem fazer uma intervenção para convencer ele a se internar numa clínica para poder fazer uma reabilitação. Entre os presentes estava Dylan Carson, que é descrito por muitos como o melhor amigo do Kurt. Depois de certa resistência, o Kurt acaba cedendo e aceita ser internado na clínica. No dia 30 de março, Kurt pediu a esse amigo Dylan que comprasse para ele uma espingarda. Ele alegou que não poderia comprar ele mesmo, justamente pelo problema que ele já tinha tido com a polícia, com armas de fogo que ele não tinha licença. Isso tinha acontecido semanas atrás. Segundo Dylan, o motivo para o Kurt pedir essa arma seria autoproteção. E no mesmo dia,
Kurt se internou na clínica Exodus Recovery Center, que fica em Los Angeles. Na noite de 1º de abril de 94, Kurt teria pedido para ir para o pátio para poder fumar, onde ele supostamente saltou um muro e conseguiu fugir para sua casa em Seattle, onde ele foi encontrado já sem vida. Segundo o Departamento de Polícia de Seattle e o legista do condado de King, Kurt teria morrido com um tiro auto-infligido de uma espingarda, a mesma espingarda que ele tinha pedido para o Dylan comprar. Mas, além disso, a investigação inicial concluiu que ele estava com uma dose letal de heroína no sangue. No local foi encontrada uma nota de suicídio que seria uma carta endereçada ao seu amigo imaginário de infância, chamado Bodá, além de um kit de drogas. Mas 30 anos depois, em 2025, uma equipe de pesquisadores decidiu revisar esse caso. O estudo foi publicado no International Journal of Forensic Sciences e a equipe reuniu especialistas em ciência forense, criminalística, balística, física aplicada a disparos, toxicologia, medicina legal, análise de documentos e investigação independente. Esse estudo teve início em dezembro de 2023, quando a investigadora independente Michelle Wilkins teria obtido uma cópia parcial do laudo de autópsia do Kurt. Supostamente ela teria conseguido com um parente que não foi identificado. Esse laudo nunca foi divulgado oficialmente. Já em janeiro de 2025, pesquisadores receberam um relatório do Laboratório Criminalístico da Patrulha Estadual de Washington, com testes feitos na arma utilizada. Além disso, esses pesquisadores analisaram 37 fotos da cena divulgadas em 2014 pela polícia e imagens tiradas pelo repórter Tom Reese, lá em 1994. Esses pesquisadores combinaram exames de toxicologia, balística, análise de manchas de sangue, exames de documentos e testes com armas idênticas à utilizada para poder responder uma pergunta. A narrativa inicial de suicídio é cientificamente plausível? O exame toxicológico indicou um nível de 1,52 miligramas por litro de morfina no sangue do Kurt. Para vocês terem uma noção, níveis acima de 0,2 já são considerados fatais. Ou seja, o Kurt teria recebido uma dose 7,5 vezes acima do limite da dose letal. Além de ter sido encontrado diazepam, por exemplo, no sangue dele, o que poderia provocar uma perda de consciência quase que instantânea. Isso levanta uma pergunta. Se essa dose causa perda de consciência em segundos, como ele conseguiria guardar a seringa e ainda efetuar o disparo? A autópsia registrou também uma marca de injeção no braço esquerdo. Mas o Kurt era canhoto, e todas as marcas de uso prolongado e crônico que ele tinha de heroína estavam no braço direito. Somente essa marca no braço esquerdo. E ela tinha um detalhe diferente. Ao redor do ponto da injeção existia uma marca circular. Essa marca é compatível com seringas com anel de pressão. E as seringas encontradas no kit de drogas dele não são desse tipo. Então isso leva a supor que a seringa utilizada não estava ali no local. Analisando a arma, é importante a gente saber que disparos a curta distância, como foi o dele, costumam causar um efeito chamado backspatter, quando partículas retornam na direção da arma. Segundo o relatório oficial, o Kurt segurava o cano da arma com a mão esquerda, e essa mão estava totalmente limpa. Não apresentava nenhuma marca compatível com esse tipo de disparo. Mas, apesar disso, o condensador da arma tinha material genético. Então, esses especialistas que analisaram as fotos do local dizem que era impossível ele ter disparado como foi descrito pela polícia na época. Sem falar que as manchas na arma sugerem que o gatilho estava voltado para baixo no momento do disparo. E quando a polícia chegou ao local, a arma estava com o gatilho voltado para cima, como se alguém tivesse mexido na cena do crime. Os peritos encontraram somente uma pequena mancha de transferência no polegar esquerdo dele. Uma mancha de transferência ocorre quando uma superfície limpa encosta numa superfície ainda úmida de sangue, como se o sangue não tivesse espirrado no dedo dele, como se ele tivesse encostado na arma ensanguentada após o disparo, ou talvez alguém tenha colocado a mão dele ali. A parte frontal da camisa dele estava muito manchada, indicando que provavelmente na hora do disparo a cabeça dele estava inclinada para frente. Também estava bem diferente da posição que o corpo estava quando foi encontrado. Tudo isso sugere que pode ter havido movimentação do corpo após o disparo, como se alguém tivesse feito uma encenação, ele tivesse manipulado o corpo dele de propósito.
Esse estudo menciona também outros pontos bem interessantes, como por exemplo, a falta de digitais. Não foram encontradas impressões digitais na arma, e as imagens analisadas sugerem sinais de fricção ou de limpeza mesmo da arma, como se alguém estivesse tentando limpar impressões digitais logo depois do crime. Testes mecânicos com uma arma do mesmo modelo, que era uma Remington 11, mostram que, se você segurar o tubo, como supostamente o Kurt estava segurando, a arma não ejeta o cartucho. E tinha um cartucho ejetado na cena do crime. Então os autores acreditam que alguém pode ter posicionado aquele cartucho ali. O estudo também traz de volta alguns questionamentos que foram feitos lá em 94 por um detetive particular contratado pela própria Courtney para encontrar o Kurt depois que ele fugiu da clínica. Esse detetive se chama Tom Grant, e ele identificou inconsistências no cartão de crédito do Kurt, logo depois dele ter desaparecido. Ele analisou os registros da Seafirst Bank, que indicam algumas tentativas de uso do cartão entre 5 e 8 de abril, quando ele já deveria estar morto. Sem falar que esse cartão específico não estava na carteira dele junto com os outros cartões encontrados junto com o corpo dele. Já sobre a carta de suicídio, tanto os pesquisadores quanto o detetive Tom Grant acreditam que ela fala mais sobre uma despedida da indústria da música do que uma despedida da vida, exceto pelas 4 últimas linhas, que o examinador de documentos James Green identificou como caligrafias diferentes do resto da carta, como se alguém tivesse escrito essas 4 linhas para forjar uma carta de suicídio. Além disso, a advogada Rosemary Carroll teria encontrado uma folha que parecia ser uma prática de caligrafia. Era uma folha cheia de letras, assim, como alguém tentando imitar a letra do Kurt, antes de fazer essa inserção na carta. Essa carta foi encontrada num vaso de planta, empalada com uma caneta vermelha. E esse estudo aponta diferenças entre fotos divulgadas dessa carta. Em uma foto, ela claramente aparece escrita com tinta vermelha empalada com a caneta ali no vaso, e em outra ela aparece com tinta preta e aparentemente foi editada para retirar o furo da caneta do meio da carta. E não é a primeira vez que a versão da polícia é contestada. Na verdade, ela é contestada desde a época. Inclusive, existe um documentário muito famoso de 1998 chamado Kurt e Courtney, feita pelo cineasta Nick Broomfield. Eu revi recentemente esse filme e posso te afirmar que existe sim muito sensacionalismo ali. Ele conversa com muitas pessoas que tiveram contato com Kurt em algum momento, até com alguns familiares e amigos. Algumas pessoas contam histórias que não tem como verificar a veracidade, como por exemplo o Eldon Hook, que era vocalista da banda The Mentors, que inclusive afirma durante o documentário que a Courtney tinha oferecido $50 mil para ele próprio matar o Kurt Cobain. Não existe nenhuma prova de que isso aconteceu, mas uma coisa interessante é que esse cara faleceu poucos dias após dar essa entrevista, de uma maneira meio estranha. Ele simplesmente foi atropelado por um trem. Esse documentário também mostra um escritor chamado Hank Harrison, que fez vários livros sobre a investigação da morte do Kurt, apontando que a investigação estava errada, né, e que ele tinha sido sim assassinado. O que chama atenção nisso é que o Hank é o pai da Courtney, e durante o documentário ele deixa bem claro que ele suspeita da própria Courtney estar envolvida nisso. Mesmo após 3 décadas de contestações e várias teorias de conspiração, o caso permanece oficialmente classificado como suicídio. A morte de Kurt continua sendo uma das histórias mais discutidas no mundo da música. E entre as investigações oficiais e esses novos estudos, a pergunta ainda permanece: o que aconteceu com Kurt Cobain? Se você curtiu essa história, siga o canal Resenha Épica no YouTube e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você está assistindo no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas pra gente, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E não esquece de comentar aqui embaixo, você acredita na versão oficial da polícia? Ou você acha que está faltando algumas peças nessa história? Até a semana que vem. Valeu!